Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você e dando aqui continuidade a respondendo questões sobre o karma, na verdade, compartilhando questões que são minhas e compartilhando com você. Na última questão, nós dissemos a respeito de duas, digamos assim, de duas regras, de duas leis, né? Ou de dois motivos, ou de dois aspectos que não correspondem a uma relação do homem, que seria a relação de que o destino do homem é baseado na vontade de Deus ou que o destino do homem é baseado na mera casualidade, nessa lei da casualidade. Então você, mais uma vez, vai se perguntar, bem, se não é isso nem outro, qual seria uma hipótese palpável e digamos assim, para a relação de destino ou para aquilo que nos acontece ou para você que você possa ter relação, o que rege a nossas circunstâncias de vida para que eu e você estejamos exatamente nesse local que nós nos encontramos exatamente, né, instantaneamente agora, né? Então, a terceira explicação, digamos assim, a explicação que eu passei a concluir como mais apropriada e mais sentido para mim, não é nem algo de crença no início, é até algo que você acredita, mas depois vira algo que você sente que é dessa forma mesmo, é a lei do karma, né? A lei da, digamos assim, a lei da ação. Então, como a gente disse, karma literalmente significa ação. E cada ação tem um passado que te conduz a um futuro. Uma, na verdade, uma ação, quando você vai investigar um conceito de ação, uma ação implica a pré-existência de um desejo que se associou a um tipo de pensamento que naturalmente gerou uma ação, digamos assim, que modelou, né, que modelou você a praticar uma ação nesse mundo visível dos fatos. Um desejo estimula um pensamento, ou um pensamento estimula um desejo. Pode ser que você tenha um desejo de comer algo naturalmente e esse desejo estimule um tipo de pensamento e até, a depender da intensidade desse desejo e desse pensamento, você vai lá e come aquilo que você tem vontade. A partir do momento em que você come aquilo que tem vontade, aquilo que era uma causa se tornou um efeito. Então, comer, por exemplo, o doce que você gostaria, seria o efeito daquela causa anterior, que era do desejo de comer aquele doce. Mas a partir do momento em que você come, nasce também novas causas que geram novos desejos, uma vontade de comer mais, uma vontade de comer outro, uma vontade de comer isso associado àquilo outro, uma vontade de dar isso para alguém, de presentear, enfim. Então perceba que essa relação entre causa e efeito, ao mesmo tempo em que ela aparece, ela não é uma coisa, digamos assim, que acontece num plano linear, mas aquilo que era uma causa já foi um efeito no passado, e aquilo que será um efeito se tornará também uma causa de um próximo comportamento no futuro. Então, a relação desses três, digamos assim, desses três eventos, né, que acontecem instantaneamente, elas são as relações, digamos assim, são o complexos que se acha incluído dentro dessa palavra karma, numa acepção de reconhecimento de uma lei, digamos assim, de uma sucessão de atos da natureza, digamos assim, que eu botaria a natureza aqui com N maiúsculo, ou que seja uma lei também com L maiúsculo. Por isso que karma se chama naturalmente uma lei da causação, veja, e não de casualidade, mas uma lei de causação, né, de causa, ou uma lei de causa e efeito, né? É uma lei também de uma força e dos seus resultados correspondentes. Então, digamos assim, essa força, né, essa lei, ela atua no mundo físico, ela atua tanto no mundo físico do movimento, quanto no mundo astral do sentimento, quanto no mundo mental do pensamento. Todos nós temos essas três forças, né, invariavelmente conectadas a nós. O primeiro nas atividades do nosso corpo, a questão do plano astral através dos nossos sentimentos e emoções, e a questão do plano mental através do conjunto de pensamentos, sejam eles concretos ou até mesmo pensamentos abstratos. Então, aspirar, sonhar, planejar, pensar, sentir, agir, tudo isso significa pôr em movimento as forças desses três mundos, mental, emocional e físico. E tudo isso, ao ser posto em movimento, cria aquilo que a gente pode chamar, digamos assim, de bom ou mau karma. E como é que a gente sabe o que é bom ou mau karma? A partir do momento em que, vou botar de uma forma simples
assim, até mesmo superficial, para dizer, a partir do momento em que a gente ajuda ou prejudica os outros, né? Isso é uma forma muito, a princípio, muito simples de se entender, mas a gente sabe que quando a gente vai aprofundando, isso se torna entender o que ajuda e o que prejudica os outros, numa certa medida, a partir do momento em que você ganha uma certa complexidade, não é tão fácil você discernir o que ajuda realmente, o que pode vir a prejudicar os outros. Então, a partir do momento em que também você toma uma consciência de que você é uma unidade dentro da humanidade de milhões de indivíduos e de bilhões de indivíduos, e que você não é uma individualidade que vive sozinha, cada um dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, sentimentos e ações afetam a miríade, né? Afetam proporcionalmente e diretamente o conjunto de pessoas com quem você se relaciona. E cada vez que você faz uso de tais forças, ou seja, do plano físico, do plano mental e do plano emocional, seja ela da forma como você imaginar, independente de ser bom ou ruim, a partir do momento que você faz uso de tais forças, auxiliando ou prejudicando o todo no qual faz parte, ajudando, né, ou prejudicando as pessoas, uma reação resultante dessas ações acabam se aproximando de você. No mundo físico, por exemplo, a gente pode ver, no mundo físico, ou seja, no plano físico, um dano infligido ao outro tem uma reação imediata de dor, né? Enquanto que, digamos assim, enquanto que o karma, ou reação, seria uma reação benéfica, será uma força que ajustará as circunstâncias materiais, né, naturalmente, a maneira de produzir um bem-estar. No mundo astral, as aversões, né, ou seja, no mundo dos sentimentos, as suas aversões reagirão como aflições, né, enquanto que as simpatias lhe trarão felicidade. No mundo mental inferior, as críticas sobre os demais atuarão sobre ele como preocupações, tá? Ou seja, você, a partir do momento em que você pensa nisso, você projeta sobre o outro uma ação e vai refletir no outro como preocupações. Enquanto que a busca da verdade vai lhe produzir inspirações. No mundo mental superior, as aspirações lhe trarão boas ideias para serem buscada vida após a vida. Então, a gente deve compreender também que a lei do karma é uma lei natural e uma lei que ela é aplicada independentemente da nossa concordância ou discordância. Então, em outras palavras, uma lei artificial seria aquela assim, as leis humanas, roubar, matar, por exemplo. Às vezes, muitas vezes, alguém que rouba ou furta pode se safar à aplicação da lei, né? Ele pode fugir à aplicação da lei, porque essa é uma lei artificial. Agora, a partir do momento em que você tem uma lei natural, independente de qualquer circunstância, não há como escapar à reação da lei e à implicação da lei e as consequências dessa lei natural. É simplesmente uma expressão das sucessivas consequências e sequências dadas e geradas pela ação praticada. Então, em outras palavras, dada certa condição, ou seja, realizado um tipo de ação, naturalmente se seguirá um conjunto de efeitos e de resultados. Essa, por exemplo, é o que diz no Kybalion, né, do pequeno livro chamado sobre as 7 leis herméticas, né, de Hermes Trismegistos, que diz que a sexta lei hermética é a lei de causa e efeito. Então, em outras palavras, a natureza ela se ajusta, é como se fosse o seguinte, imagine o seguinte, a natureza não nos oferece e nem nos nega água. Só que para produzir água nós precisamos gerar uma determinada equação química, H2O. Então, 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio forma água, invariavelmente. Se nós mudarmos o átomo de hidrogênio para o átomo de nitrogênio, nós não vamos formar água. Nós precisamos obedecer a um padrão a uma fórmula para que aquele efeito seja gerado. Então, saber o que são os padrões de boas ações, o que está alinhado com o progresso da existência do todo, faz com que você e eu iremos gerar bons karmas. Então,
Você pode pensar, então nós somos livres ou aprisionados? Tudo depende. Depende, livre, nós somos livres para criar condições e aprisionados pelos seus resultados, né? Na palavra, né, na Bíblia, para quem a nossa formação é mais judaico-cristã, na palavra está ali, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, nós somos livres para formar as condições, mas invariavelmente eu e você somos aprisionados pelos resultados dessas condições criadas, né? Porque a lei, ela é invariável. Ela não prende, ela não liberta, ela não tem a intenção de fazer bem ou mal. Tudo depende das condições e das ações e da sua consciência, da sua consciência ao praticar e estar alinhado com o propósito. Então, existe sim, eu até anotei aqui, existe um aforismo científico da lei que é a ação e reação são iguais e opostas, né? Mas existe um versículo bíblico muito interessante que resume muito bem essa ideia também, né? Que é assim, abre aspas, não vos enganeis, a Deus ninguém ilude, aquilo que um homem semear, isso também colherá. E aqui a gente poderia até acrescentar, né? Aquilo que um homem colhe, isso ele semeou no passado. Então veja, é um ponto interessante entender que quando eu dou um soco numa parede, naturalmente a parede também reage com aquela energia oposta e eu sinto imediatamente uma dor. Porém, porque eu estou realizando uma ação no plano mais denso. Porém, é importante entender que no plano sutil dos mundos superiores, no plano mental e no plano, digamos assim, no plano mental concreto, a reação de maneira alguma é instantânea. Por isso que muitas vezes eu e você hoje, nesse exato segundo, nós estamos colhendo nossos karmas, gerando nossos karmas e pagando nossos karmas instantaneamente, continuamente. Tem-se a ideia de que agora eu estou só pagando os meus karmas. Não, naturalmente eu estou também gerando karmas. Então, esse aqui é o vídeo, né, sobre essa provocação, sobre a terceira lei que rege o nosso destino, que é a lei do karma. Olá, grande alma, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.